Amados, temos que aproveitar a nossa vida de fé, todos os nossos encontros, todas as nossas reuniões, e insistir para nos preservarmos até o último momento. Nós estamos, irmãos, a cada dia mais caminhando para a conclusão de todas as coisas. E nós não podemos viver como se tudo nesse mundo fosse para sempre. Estamos vivendo o ápice dos últimos dias. Há tanta coisa ao nosso redor acontecendo ao mesmo tempo, e eu quero hoje falar o quanto nós precisamos nos atentar para nos prepararmos, para nos preservarmos. Eu quero falar a você hoje, que talvez esteja desvirtuado, desatento, sem uma vida comprometida com a fé, com a palavra, com a vida congregacional. Talvez hoje eu vou falar para algumas pessoas que estão com pouco ânimo, pessoas que possam estar vivendo de forma desproposital, pessoas que possam estar vivendo de forma sem propósito. E hoje eu quero dar alerta para você. Vamos começar aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. A princípio, o versículo de número 1 e 2. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou se afastarão, serão arrancados da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu vou completar até o versículo 5, que eu contextualizo, e vou para o ponto aonde eu quero chegar. Proibindo o casamento, o versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida em ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar? O que você pode orar nesse momento? Qual que é a sua expectativa enquanto palavra ser pregada hoje? Apresente o teu coração, apresente diante do Senhor a minha própria vida que vai falar a vocês. Abra o teu coração. Ó Deus, quem poderá falar aos nossos corações, senão o Senhor, pelo teu Espírito? Ó Deus, quem poderá falar aos nossos corações, senão a tua presença? Eu estou aqui junto com os meus irmãos, ó Deus, e nós em oração pedindo ao Senhor
que se o Senhor, ó Deus, quiser, e se assim for do teu agrado, o Senhor pode, com tua palavra, promover, ó Deus, sobre nós uma obra tão grandiosa, tão magnífica. O Senhor pode penetrar corações, ó Deus, atravessar o íntimo do nosso ser. O Senhor pode alcançar a profundidade do que nós somos, ó Deus, e nós rogamos a esse Deus poderoso, o Deus que é capaz de atingir o mais íntimo do nosso ser, o Deus que a tua graça é irresistível, ó Deus, a quem o Senhor, ó Pai, tem nas mãos o poder, ó Pai, de transformar até o mais duro coração, de quebrar o coração mais duro. Ó Deus, traga hoje sobre este lugar, ó Deus, a nuvem da tua graça, repousa sobre nós, ó Pai, a presença da tua graça, trazendo tremor e temor e satisfação, ó Deus, e realização na obra em Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos glorificar o teu nome aqui nesta noite, nós queremos, ó Deus, jubilar diante do Senhor, diante da revelação da tua palavra, diante, ó Pai, da obra da tua palavra. Então, ó Pai, eu peço ao Senhor, me permita falar, ó Deus, e encha os nossos corações de alegria, encha os nossos corações de satisfação em tua obra, ó Deus, de arrependimento e quebrantamento, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A primeira carta de Paulo a Timóteo, ele carrega alguns temas e ele vai construindo algumas recomendações do capítulo 1 e até o capítulo 6. O capítulo 1 ele passa pela saudação, ele fala sobre o resultado da fé. No capítulo 2 ele faz uma oração para qual deve ser a postura dos homens diante de Deus, das mulheres também. Ele continua no versículo 9. No capítulo de número 3, ele fala do papel do diácono, ou seja, do episcopado, da liderança, dos ministros da igreja. No capítulo 5, ele vai falar acerca da condição dos viúvas, das velhas, e depois ele remete novamente conselhos aos presbíteros, a partir do capítulo 5, verso 17. No capítulo 4, nesses 5 primeiros versículos, ele faz menção a uma situação da realidade daquele período, daquele momento. Só que ele traz alusão a uma realidade espiritual ao longo dos últimos tempos. Qual era o contexto? Ele não abrange o contexto, ele não detalha o contexto, mas ele chega a alertar: olha, existem acontecendo no meio deles, pessoas que estavam achando que ensinar doutrinas que as pessoas não devem casar e não devem ter relações afetivas, sexuais entre o matrimônio, que deveria abrir mão disso para uma maior santificação, como se abrir mão de uma vida matrimonial trouxesse algum tipo de santificação, talvez fazendo distorções à base de que Paulo dizia como a condição do homem continuar só, mas ele falava àquele que estava prestando um serviço apostólico ao Senhor, ele não estava falando a todas as igrejas. Então, eles começam a criar outras doutrinas. Olha aqui, o verso de número 3 diz assim: essas pessoas esses hipócritas que vieram trazendo estas coisas, eles dizem assim, no versículo 3, é que eles proibiam o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. Então, proíbe o casamento, não desfruta do bem que isso dá, com o argumento de que vão ser mais devotos a Deus. Aí o verso 4 diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, um propósito diante do Senhor. Então, o contexto do problema era pessoas que estavam ensinando doutrinas que, evidentemente, estavam contrapondo um princípio fundamental da própria criação.
Portanto, deixará homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Nesse momento estava tratando disso, mas Paulo vai tratar de outros problemas de doutrina na carta de Coríntios, que pessoas estavam dizendo que a ressurreição de Jesus Cristo não havia acontecido. Depois dele desenvolver vários assuntos de vários problemas na primeira carta de Coríntios, como problemas de cunho sexual de um parente com a esposa do seu pai, ou outras coisas como a regra da alimentação nas reuniões, um monte de outros problemas como a própria conduta da mulher, a conduta da reunião pública. Aí chega no capítulo 15, ele fala assim, olha, tem por aí ensinando que a ressurreição de Cristo não aconteceu. Então, um monte de problemas acontecendo e ele dando isso, e no meio desses problemas tinha sempre uma falsa doutrina. João, na sua primeira carta, ele vai falar do amor, ele vai falar sobre Jesus ser o advogado, só que ele chega no momento e ele fala assim, olha, temos vivido um momento que existem muitos anticristos entre nós. Então, a falsa doutrina, o falso ensino, sempre esteve em torno da igreja desde o princípio. E eu vou muito além disso. O falso ensino e a falsa doutrina esteve no Éden. Se esteve no Éden, quando a serpente ensina uma distorção da palavra de Deus para conduzir ou induzir Eva e também juntamente Adão ao pecado, o que dirá nesses tempos que nós não vivemos em meio a um jardim, mas em meio ao mundo, como diz João, que é o mundo que jaz no maligno. Nós tínhamos um Éden onde jazia Deus habitava. Agora nós vivemos num mundo onde quem habita é o maligno. Se já no Éden já não tinha estas distorções e todo esse apelo à contradição da fé, o que dirá em nossos tempos? O que dirá em nossos tempos? Então, enquanto eu estou pregando para vocês, pode ter certeza que em muitas partes do mundo, ou quiçá aqui no nosso bairro, hoje possa estar tendo algum ensino de heresia que desvirtua a verdade de Deus em mentira. Talvez você possa fazer aí trazer à memória, você que possa ter congregado em algum lugar, ou vivido em algum momento da fé em alguma outra denominação e presenciado algum ensino que hoje você compreende que desvirtua a verdade de Deus. Então, apostasia, deixa eu te dizer, apostasia é hoje, mais do que nunca, o maior investimento das trevas para conosco. E essa apostasia, o que seria apostasia? É uma forma arrebatadora de arrancar alguém da verdade. Apostasia é um ato de impacto, de retirada, ao ponto que você nem percebe que foi arrancado. Ao ponto que você nem sente que foi arrancado. Então, existem vários instrumentos de apostasia acontecendo. Porque deixa eu te falar acerca de Satanás. O inimigo que a igreja despreza, a sua condição é à beira de um abismo em queda, livre. Só que ao ponto que ele está caindo, ele está levando a mão, buscando o meio de levar com ele. Entenda que Satanás, desde o princípio, está inteiramente consciente de sua condenação. Quem não está inteiramente consciente da condenação é o pecador ignorante. De todos os condenados, o único que tem plena consciência do seu juízo é Satanás. Diferentemente do homem pecador e do crente relapso, do crente descompromissado. Talvez desse grupo todo, o único que tem a consciência é Satanás.
E ele trabalha para isso. Ele investe para isso. E a apostasia, ela tem o braço da heresia dentro das igrejas. Eu posso dizer várias formas de apostasia. Tem na cultura, através das filosofias, através das ideologias. Nós vivemos um movimento de apostasia imenso, o crescimento do ateísmo. Tem pessoas que, ao longo do tempo, foram buscando as suas formações e entrando num campo de racionalidade, que na verdade é um campo da ignorância, desprezando a existência de Deus, ao ponto que chegaram ao momento de negarem a existência de Deus. O ateísmo é tão forte que hoje existem ativistas ateístas. Tem pessoas e existem grupos nas redes sociais, na internet, que trabalham para pregar contra Deus. Parece absurdo, mas existem pessoas que desempenham para pregar contra Deus, com argumentação, com um vocabulário científico, dando a ideia de ser alguém plenamente consciente e racional. Então nós temos um grande ativismo ateísta acontecendo em todo o tempo. Essas pessoas são influenciadores. Os teus filhos podem estar acompanhando pessoas nas suas redes sociais, em seus Instagrams, TikTok, o que seja, que são de forma confessional ateus. Aí você diz, você jovem ou você pai pode dizer assim: ah não, mas ele acompanha só seus entretenimentos, as suas coisas. Entenda uma coisa, o nome que foi dado para essas pessoas são de influenciadores. Esse é o nome. Na verdade, esse é o cargo social que elas carregam. Elas carregam isso. Tem filhos de crente que acompanha Felipe Neto, outras coisas assim. Aí diz assim, mas o que tem? Não tem nada a ver. Só que os pais não sabem. Esses filhos começam a aderir a ideias ateístas, porque os pais não são a referência evidente de fé, ao passo que estas figuras são um padrão ideal de comportamento. Eles começam a pensar, se eu pensar assim, eu estarei mais próximo de fulano. Deixa eu te explicar como que funciona a influência digital. Aquele indivíduo que acompanha determinado influenciador digital, esse indivíduo, ele está amplamente distante daquela figura. Ele está geograficamente, em muitos casos, principalmente socialmente. Aquela figura lá ganha milhões, ele não ganha nada. Qualquer comentário dele, qualquer coisa que esta figura fizer, aquela pessoa, ele está distante de 10 mil comentários. Um like que ele dá, ele está distante de 10 mil likes daquela pessoa. Não tem aproximação física, geográfica, não tem cultural, não tem nada. E como que começa a fazer a ponte? Como que a ponte começa a acontecer? Eu estou dando um alerta para você, jovem, criança, adolescente e pai e mãe. Como que começa a acontecer? Ele se identifica com aquela figura, porque possivelmente aquela figura começa a ter comportamentos, exibições que atraem visualmente o seu entretenimento, a sua expectativa. Ele gera essa empatia com o seu público e o público com ele. E agora, como a pessoa está distante daquela figura, o que ela começa a fazer para se sentir próximo daquela figura? Ela começa, consciente e inconscientemente, por esses dois meios, começa a aderir comportamentos que aquele
ídolo, porque o ídolo é aquela figura idealizada, ele olha para aquele ídolo e começa a ter comportamentos. Vamos supor, o ídolo lá, o influenciador, gosta do cabelo assim, assim, assado. A jovenzinha fala assim, eu quero pôr o cabelo desse jeito. Não necessariamente porque ela acha o melhor cabelo do mundo, mas ela se sente o melhor cabelo do mundo porque está parecendo com aquele influenciador que ela queria tocar, mas ele só está na tela. Aí ela começa a querer, mas mãe, eu quero cabelo laranja aqui, porque fulano de tal tem um cabelo laranja. Aí repete as danças, repete as falas, repete as vestimentas. Em algum momento nesse vídeo, este influenciador começará a falar as suas ideias. Pontualmente. Aí ele começa, ou este jovem, adolescente ou criança, começa, aquele que aderiu ao cabelo, que aderiu à dança, que aderiu à fala, que começou a comprar os seus produtos, que começou nem abre já o vídeo já dando like, e tem salvo aquelas coisas todas, daqui a pouco, aquele influenciador fala a sua ideia de mundo. Essa criança, ou esse jovem, esse adolescente, ou esse adulto imaturo, ele quer estar próximo daquela pessoa. Se ele não pode estar geograficamente, se ele não pode estar socialmente, ele vai estar no campo das ideias, porque ele vai se identificar. Eu penso que nem fulano. Subjetivamente ele está dizendo, eu estou próximo de fulano porque eu e ele pensamos igual. Eu penso o que ele pensa, eu entendo o que ele entende. Aí a posição da fé, segundo as Escrituras, segundo a doutrina bíblica, ou segundo a regra do lar, a posição dos pais, já não vale mais nada. Porque alguém já atestou verdades para a consciência daquele indivíduo. Fala assim, não pai, não é assim, você é muito retrógrado, você está ultrapassado, mãe. As coisas mudaram, comportamentos sexuais são promovidos através disso. Esse é o mecanismo de apostasia. E por que é o mecanismo de apostasia? Porque tem crentes, jovens, adolescentes e até adultos imaturos que estão seguindo tais padrões. E muitos deles professam ateísmo público. Eles dizem, somos ateus. Bom, agora eu quero que você pense o seguinte, se a base da moralidade cristã está voltado à atenção ao mandamento bíblico e às consequências do não zelo a isso, ou seja, o juízo de Deus, alguém que não teme a Deus, que diz que Deus não existe, está ensinando o teu filho a dançar, a vestir e agora a pensar. Você entendeu a gravidade disso? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E aí é muito comum o pai, para se livrar do filho, toma o celular aí. Não é assim? O filho está enchendo a paciência, não fica quieto, põe lá o menino. Aí entra para dentro do quarto e vai. Então existe um espírito, e aqui Paulo está falando para Timóteo sobre uma coisa que estava acontecendo dentro da congregação, dentro daquela comunidade, de pessoas dizerem que por santidade você pode até abandonar o matrimônio. Mas a apostasia é generalizada, ela está em todas as esferas da sociedade, em todas as camadas. Aonde você olhar, dentro das denominações, fora das denominações, dentro das escolas, fora das escolas, dentro da casa, na mídia, na TV, na frequência do rádio, na internet do celular, em todos os parâmetros, existe um espírito inteiramente dedicado, 24 horas por dia, para sugerir algum meio, alguma ferramenta, alguma estrutura, para que o fragilizado seja arrancado inteiramente da consciência de fé para uma plena ignorância de juízo sem volta.
E tem vários tipos de ateísmo, pessoas que aderem ao ateísmo por causa da escola, por fragilidade de fé, por não ter uma consciência plena. Eventualmente acontece dentro das escolas instruções em que eles vão ser deixados ser levados à ignorância da fé, achando que estão sendo inteligentes. Vários tipos. Eu já falei agora para vocês, alguns tempos atrás, volto a repetir. Agora existe o ateísmo gospel. Nós estamos vivendo o advento, a ascensão do ateísmo gospel. O que é ateísmo? Descrença em Deus. E o que seria o gospel? É um meio de dizer que esse ateísmo surge dentro da igreja evangélica. O movimento atual aí dos coaches gospel, sabe? Aqueles que pregam sentado num fundo escuro, lâmpadas quentes, teclado de fundo, frases de efeito, sabe isso? É o ateísmo gospel. Aí você diz, não é ateísmo, eles estão falando de Deus. Eles estão falando de Deus. Então, imagina você que eu vou falar de uma pessoa. Aí essa pessoa, ela é alta, do olho claro, talvez gorda. Aí eu vou descrever sobre essa pessoa, eu falo que ela é baixa, do olho castanho, magra. Eu falei da mesma pessoa? Descrições equivocadas dos atributos de alguém, diretamente, objetivamente, é a não descrição daquele alguém. Imagina alguém que foi assaltado, aí ele viu a pessoa, aí vai fazer o tal do retrato falado. Aí ele começa a falar assim, a pessoa era alta, ele faz uma pessoa baixa. A pessoa era magra, ele faz uma pessoa gorda. A pessoa era da pele clara, ele fala que é da pele morena. Se você fizer tudo isso, você vai achar exatamente a pessoa que cometeu o crime? Não, a descrição das características de alguém, evidentemente, é a não descrição de alguém. Então, quando alguém está pregando sobre as descrições de Deus e sua obra, não sendo de acordo com o que diz as Escrituras, negando o fato do seu juízo, negando o fato do pecado, negando tudo isso, evidentemente ele não está pregando sobre o Deus das Escrituras. E ao não pregar sobre o Deus das Escrituras, esse é um profeta da apostasia. Então, aqueles cortes que você tem no Instagram, em status de WhatsApp, falando o quanto você é bom, o quanto Deus vai te fazer triunfar, o quanto Deus vai fazer aquilo, são recortes da ideia de um Deus que as Escrituras não nos sustenta para a nossa regeneração. Logo, é apostasia. É apostasia. Eu não sei o nome de nenhum, porque eu poderia citá-los. Eu não os conheço. Volta e meia eu vejo lá, aparece um videozinho. Como eu tenho várias pessoas têm status lá e tem aquelas frases de efeito, eu falo assim, pô, será que essa pessoa ouviu o que eu ouvi? O que essa pessoa está dizendo? Então, nós sofremos uma investida de algum meio ao nosso redor para nos tirar da fé. Eu falei da internet, falei das escolas, falei dos falsos pregadores de nossa geração, mas tem uma outra pessoa que também trabalha para a apostasia. O cristão fragilizado. Ele investe na sua própria apostasia. Quantas pessoas estão vivendo tantas fragilidades na fé, por terem dificuldade na vida de oração, por terem dificuldade na vida congregacional, por não conseguirem enfrentar o desafio de vencer os seus pecados reincidentes. Eles são reincidentes historicamente em pecados, eles não conseguem vencer isso, consequentemente, não consegue ter uma vida de oração, consequentemente, não consegue ter uma vida de prazer de fé congregacional. Esse indivíduo totalmente fragilizado por causa
da sua fraqueza emocional, a sua falta de inteligência espiritual, como Paulo fala em Colossenses. E por causa de toda essa estrutura, ele tem sempre a tendência a advogar a sua própria causa. E o que vai acontecer com esse indivíduo que não consegue se estabelecer na fé por causa exatamente dos seus pecados reincidentes, volta e meia, caindo nas mesmas coisas, nas mesmas mazelas? O que ele vai acontecer ao longo do tempo? Ele começará a advogar a própria causa. Aquele indivíduo que no começo se entristecia, se abatia, se oprimia profundamente por causa daquele pecado, se incomodava pela uma falta de sono por ter cometido determinado erro, aquele que ficava sem paz, entrava em um conflito existencial por ter cometido eventualmente um pecado. Agora, ao longo do tempo, ele começa a defender em argumentos, a advogar sua própria causa. Deixa eu te falar uma coisa. João fala na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, ele diz assim, que se pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Quando nós confessamos os nossos pecados e combatemos o nosso pecado, o nosso advogado é Cristo. Quando convivemos com os nossos pecados e não confessamos, o nosso advogado se torna os nossos próprios argumentos. E nós passamos a exercer a nossa própria justiça. E as nossas justiças são como o quê? Trapos de imundícia. Então, ao longo do passo, que antes se incomodava, se revoltava, em primeira instância, revoltava contra o pecado que cometia, contra a ofensa ao próximo, ou por falar uma coisa que não deveria falar, por ver uma coisa que não deveria ver, por fazer uma coisa que não deveria fazer, ele se martirizava, torturava, ele sofria profundamente com aquilo. Só que ao longo do passo, irmãos, vai tomando outras atitudes. E o meio do caminho é o relativismo do pecado. O que é o relativismo do pecado? Aquilo que ele achava que era um pecado grotesco, grosso, maligno, perverso, escandalizador, ele chega um momento e fala assim, mas não é bem assim. Aí chega um outro momento, que talvez, aqui é onde entra o papel do autoadvogado. É um argumento que ele surge primeiramente inconsciente. Por que inconsciente? Porque ele não se esforça para pensar nisso. Isso vem na mente dele, no ápice da sua vida de mergulhar no pecado. Sabe qual que é? Tem gente pior do que eu. Tem gente pior do que eu. Quanto mais santificado ou mais inclinado à santificação da verdade bíblica, mais vai pairar em nós a consciência que havia em Paulo, que ele vai dizer, ele se julgava o maior dos pecadores. O maior dos pecadores. Paulo era um homem que, evidentemente para nós, santificado, é um homem que era para nós uma referência na doutrina, na fé, no apostolado. Entre aqueles que foram chamados por Deus, nós pegamos as doutrinas apostólicas. A doutrina apostólica paulina é a sustentação da igreja contemporânea ao longo dos anos. Nós não conseguimos nem pensar em doutrina de salvação, regeneração, ou qualquer outra doutrina nesse parâmetro, até no comportamento cristão, sem ter que ler os escritos de Paulo. Paulo diz, eu, o maior pecador entre todos. E por que ele diz isso? Porque ele estava voltado a uma fé devocional e totalmente inclinado a serviço a Deus. E ele chega a dizer, eu tive por perda todas as coisas. Ele perdeu a vida boa que tinha, ele perdeu as influências que tinha, ele perdeu a referência que tinha para se tornar um prisioneiro, sofrer espancamento, prisões, tudo isso que ele estava sofrendo. E ainda vivendo todo esse ápice devocional, ele diz, o mais pecador entre todos. Porém, quando o homem se aprofunda em seu pecado e a sua apostasia começa a dizer,
tem gente pior do que eu. Ele muda o que Paulo disse. Paulo se enxergava o maior pecador, agora ele não. Ele fala assim, não, tem gente pior do que eu. Vou sofrer não. Ele chega a dizer assim, talvez esse povo da igreja acha que é santo também. Aí, a princípio, quando ele estava no ápice da fé, a princípio, o inimigo dele era a própria carne, Gálatas capítulo de número 5, porque o espírito milita contra a carne, não é assim? E o outro inimigo dele é de Efésios capítulo de número 6, as potestades, as hostes espirituais da maldade, que no capítulo 2 era onde eu estava preso. O capítulo 2 falava que eu andava no desejo da minha carne, e segundo o príncipe deste século, deste mundo. Aí o capítulo 6 de Efésios fala que agora nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra o quê? Principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais. Então, tínhamos dois inimigos enquanto éramos devotos a Deus em fé, em obediência. O primeiro era a nossa própria carne. Militávamos contra o nosso próprio desejo, os nossos próprios anseios. E o segundo, não diferentemente desse primeiro inimigo, também era Satanás e toda a sua influência. Não queríamos alimentar de suas informações, não queríamos alimentar do mundo que ele tinha nos proposto. Nós estávamos combatendo contra as trevas. Quando alguém cai na apostasia do seu próprio pecado, sabe quem é o inimigo? Os outros. É a igreja, é os irmãos. Aquela igreja também, o povo não olha muito para a gente dá paz do Senhor, eles não gostam da paz do Senhor. Acha uma igreja fria. Eu acho que a igreja é assim. Acho que a igreja é assada. O pastor prega sobre isso, mas aqui ninguém vive. Eles abandonam os reais inimigos, porque estão enclausurados no próprio pecado, e o olhar dele não é para o reino dos céus, e sabemos qual que é a instrução espiritual do nosso Senhor Jesus: se os teus olhos forem maus, todo o corpo será treva. Aí agora, a minha carne não é mais o meu inimigo, Satanás não é mais o meu inimigo, às vezes um irmão que é mais devoto, não passa a ser meu inimigo, agora achou que é santo. Fulano agora acha que é santo. A pregação, o louvor, a forma que a igreja comporta. Aí fica buscando argumentos. Eu já vi, isso já aconteceu, já vi gente falando assim, eu já visitei pessoas, irmão, eu já falei com vocês, nesses meus 325 anos de crente, já preguei para mais de 1.328.000 pessoas aqui dentro. Eu já presenciei de visitar pessoas e falar assim, irmão, mas por que você... É porque lá ninguém me cumprimenta. Aí eu levantei e falei assim, Pai do Senhor, então. Não cumprimenta, não visita. O pessoal é distante. O pessoal é distante. É como se a lua reclamasse da distância da terra. Mas se aproxima. Veja que tudo isso acontece pelo argumento, sabe de que é? Para viver na condição que está estabelecido. Uma vez eu vi um documentário sobre o Carandiru, há muitos anos atrás, um documentário sobre o Carandiru. E o documentário estava mostrando como que era a vida, aí entrou numa cela, gente, eu vi uma cela que tinha cortina, florida, forro bonito, tapete, televisão colorida, a pessoa pintou do lado de dentro, era uma cela que estava assim, toda ornamentada. Quando eu vi aquilo, enquanto crente, eu olhei e disse assim, é isso que acontece com o escravizado no pecado, ele faz da cela a sua casa, ele faz da prisão a sua casa, não lê mais as escrituras, não ora mais, está envolto a reincidência do seu pecado. O pecado que era uma reincidência, agora é uma prática de iniquidade. Ele está envolto a isso. Aí o que ele faz? Ele começa a ornar a cadeia. A prisão que era para ele estar batendo na grade para sair, ele está colocando cortina, tapete, colocando um coraçãozinho na parede, foto da família.
O prisioneiro adotou a prisão. Agora, oficialmente, estar distante de Deus é a casa daquele que um dia chorava e cantava e orava diante de Deus. Esta é a apostasia que nós estamos vivendo. Há um esfriamento dos corações. As pessoas estão mentindo, as pessoas estão vivendo de forma lascívica, elas estão perdidas, estão convivendo com isso passivamente, estão ornando a prisão, estão colocando coraçãozinho, estão colocando cortina. Existe uma doutrina de demônios. Eu poderia falar e dar ênfase e poder que discorrer sobre os falsos pregadores, os que eles estão dizendo, o que estão deixando de dizer. Eu poderia fazer tudo isso, mas eu quero te dizer o seguinte: existe uma apostasia interna acontecendo. E o agente que está fazendo isso é aquele que está amando viver na condição que um dia detestou. Um dia repudiou. E as pessoas estão aceitando isso. Há uns tempos atrás eu ouvi uma pessoa que disse assim, uma pessoa saiu do nosso meio, né? Aí eu perguntei sobre a pessoa, falei, e aí, está congregando? Não, mas pelo menos acompanha alguma coisa? Falou que você e a congregação não escuta mais. Mas o que eu fiz? Não, agora está ouvindo fulano de tal. E quando você vai ver, quem que é fulano de tal, que eu não conhecia, os pregadores da hipergraça dessa geração, aqueles que não falam contra o pecado, não fala da justiça de Deus, fala do triunfalismo humano, fala do egocentrismo humano, de Deus ser um garçom. Eu estou vendo pessoas, nos nossos tempos, voltando atrás, desistindo da fé, abandonando, se esfriando. Gente, nós encontramos a verdade de Deus, essas coisas precisariam estar inflamando os nossos corações, deveríamos estar falando uns com os outros, deveríamos estar ensinando isso de casa em casa, deveríamos estar orando em todo o tempo pelas coisas que temos aprendido ao longo do tempo, que Deus enviou o seu Filho na forma do homem em carne e morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia, justificando os nossos pecados. Éramos sentenciados à morte, Ele veio, nos resgatou, nos tirou das trevas. Nós agora aprendemos que Deus é um justo juiz e também é riquíssimo em misericórdia, e a mesma proporção que Ele tem de seu juízo ao homem pecador, Ele enviou a porção do seu Filho para justificar o pecador e nos deu tão grande graça. Deveríamos estar voltados a isso, com o coração tão ardendo, tão fervorosos em oração, em pregação, em congregação, em comunhão. Deveríamos estar acesos para isso, mas a realidade é outra. A realidade que temos vivido é que existe uma grande apostasia, e há muitos que o coração está completamente frio e alheios à verdade de Deus. Se esqueceram de Mateus capítulo de número 13, quando o Senhor Jesus ensina uma parábola fundamental para que você se enquadre e se enxergue no reino de Deus. Quando ele fala da parábola do semeador, em que a terra estava lá proposta, dura, socada, à beira do caminho, aquela entre pedregais, entre espinhos, e a terra boa. O semeador, ao sair para semear, foi encontrando no meio do caminho essas terras, e as sementes foram no caminho caindo nestes lugares, e a terra seca, batida, veio Satanás e tomou aquela semente. Aí você teve a que foi sufocada, você teve aquela que não teve raiz, e aquela que caiu em terra boa, porque começou a prosperar, ela começou a produzir mais. Você só será a terra boa se você tiver as consequências da terra boa. O que você precisa entender é que para que você se enxergue como a terra, você precisa estar de olho na consequência da semente sobre cada terra. A terra boa é aquela que prospera na fé, é aquela que vinga, aquela que sempre vai estar prosperando, crescendo e frutificando 10, 20, 30, 100.
Um crente regenerado que recebe a palavra de Deus, ele não será mais o mesmo, cômodo, passivo, pacato, infrutífero. Pelo contrário, ele não está preocupado com a direita e com a esquerda, os olhos dele estão voltados aos céus. Ele congrega, ele ama, ele serve, ele cuida, ele está preocupado em atender às demandas do reino. Ele não está cuidadoso das suas próprias demandas. Ele ama a Deus, ele ama o seu próximo, ele suporta a tudo e a todos, porque Cristo o suportou em tudo. Há uma apostasia acontecendo. Há uma apostasia acontecendo. E ela surge pelo quê? Porque as pessoas são fracas. Elas são fracas. Existe uma geração de crentes fracos. Eles são fracos. Depender do que acontecer em suas vidas, eles não vão congregar. Depender do que acontecer nas suas vidas, eles não vão mais orar. Dependendo da proporção das coisas que acontecer na sua vida, eles não querem saber do seu próximo. São fracos. E por que são fracos? Porque não foram elucidados na verdade de Cristo. Eles concordam com a pregação do Evangelho, mas não compreendeu. Eu vou dizer isso de novo. Existem pessoas que concordam com a pregação do Evangelho, mas não a compreendeu. O irmão Alecimar citou uma situação aqui do irmão André, que vocês leram a palavra. Ele disse que agora, isto é compreensão, é quando aquela verdade vem lúcida e clara na consciência. Estamos vivendo doutrinas de demônio, irmãos, em todas as partes. Está isso na TV, na internet, nas canções evangélicas. Volta e meia, a gente vai fazer faxina em casa, não sei se você faz isso, a gente liga na TV, no YouTube e passando música. E eu, lá no fundo, mexendo, falei assim, não acredito que essa música está dizendo isso. Será que de uma música boa passa duas péssimas, aí vem uma pior, aí a cereja? Eu falei assim, gente, como? E vende. Essas canções estão no ápice lá do Spotify, nas rádios, salvo na lista de música de muitos crentes. Eu digo, essas canções não falam de verdades bíblicas. A apostasia musical, apostasia através das informações na TV, aí nas pregações, e a pior de todas que eu estou dizendo hoje para você aqui, a sua própria consciência. Se você desistiu de lutar contra o pecado, você está se apostatando da fé. Vai comigo aqui, em Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso de número 35. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Você tem um galardão volumoso. Verso 36, porque necessitais de quê? Necessitais de quê? Paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais o quê? Alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que havia de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a... Então ele dá ênfase sobre o que é necessário.
Manter a nossa confiança, porque um galardão que vai vir para nós é muito grande. Olha aqui para mim. Você acha que você sabe o que está te esperando do outro lado? Deixa eu te falar uma coisa. O pecador não tem noção do que é o juízo, e nem o salvo tem noção do que é o céu. O pecador não tem noção do que é o inferno, e o salvo não faz ideia do que é o céu. Ele almeja, anseia por uma coisa que ele não consegue nem descrever. O céu é impensável para a nossa mente. A eternidade em Deus, ela é insondável pela nossa consciência. Quanto mais você aprofunda nas Escrituras acerca do céu, mais grandioso fica uma expectativa daquilo que você não faz ideia da grandeza que é. Paulo chega a dizer assim, que são coisas inefáveis, que não é lícito nem dizer. João, ao descrever as visões que ele tem, ele vê algumas coisas que a descrição disso é intranscritível, você não consegue tornar isso em matéria visível. Por sua vez, o inferno é invisível para as pessoas, o pecador. Ele não consegue enxergar a dimensão do inferno. Um crente entende de inferno, compreende da salvação e não consegue imaginar a grandeza do céu. Agora, um evangélico apostata, ele não tem noção do inferno. É por isso que ele peca. Se ele não tem noção do céu, isso já sabe. Agora, ele não tem noção do inferno, ele não tem noção do juízo. Tudo isso para ele se tornou uma grande balela. Ele não tem noção da gravidade disso. Ele não tem noção da gravidade. É como as crianças brincando com as fuligens de Chernobyl. Quando Chernobyl estourou lá, aí aquela fumaça tomou conta da cidade toda, as fuligens radioativas começaram a cair. E menino brincando, com fuligem na mão, alta radiação. Crianças que em 8 meses depois já estavam mortas. Tinha gente que entrou lá, bombeiros, que foram mexer no urânio lá, enriquecido, foram contaminados. 24 horas, 48 horas depois, já estavam em coma ou mortos. Mas quando eles foram mexer, não faziam ideia. Assim tem muito crentes, são como as crianças de Chernobyl. Não têm noção da gravidade do pecado. E assim bem como também, nós como crentes salvos, não temos a dimensão de tão grande graça, e o quanto que isso vai ecoar para a eternidade, e qual é a proporção do galardão da igreja. Verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais o quê? Se alguém quer fazer a vontade de Deus, precisa ter. Se alguém quer cumprir o propósito de Deus, precisa ter paciência. Tenha paciência. Meu irmão, se não fosse a paciência de Deus na minha vida, nesses anos todos pregando, eu já teria desistido de pregar. Eu já teria desistido. Eu estava numa festa com a irmã Janilda e o irmão Otávio, de uma família conhecida nossa aqui, parente dela. E eu ouvi uma coisa do esposo da sua prima, né? Ele vira para mim e falou assim, ó, eu durmo com você toda noite. Ah não, ela virou para mim e falou, meu marido está dormindo com você toda noite. Eu, opa! Ele escuta as mensagens
Ele escuta todos os dias, não é, irmã Janilda? Todos os dias, toda hora. Eu conversei com ele 15 minutos, ele falou de pregações de um ano atrás. Ele falou de pregações de um ano atrás. Ele falou de uma pregação que eu falei sobre a Santa Ceia, 16 vezes ouvida, eu acho. Ele escuta todos os dias. E eu conversando com ele, poucas coisas assim, ele tinha tudo na ponta da língua. Aí ele falou uma frase assim comigo que mexeu, ele falou assim, ó, as suas pregações mudaram a minha vida. Eu disse, por isso é que eu prego. Porque se vocês não ouvirem, essa câmera está ligada, e eu sei que tem um irmão lá, que mais cedo ou mais tarde, na hora que essa pregação chegar, lá na internet, ele vai dormir e acordar ouvindo ela. Ele não vem aqui congregar. Ele não senta nessas cadeiras. Por isso que eu digo, se não fosse a minha paciência em Deus para pregar, quantas vezes aconselho pessoas a fazerem uma coisa, elas fazem diferente, e eu tenho que dar um reconselho dentro do caos, que eu tinha dado um conselho para não acontecer, e tem que vir muita paciência, porque qual que é a minha expectativa? A expectativa é que ele e eu arrecadem a mesma recompensa no final. Então entenda que você precisa ter paciência. Se você quer uma vida santa e reta, tenha paciência. Paulo ensina em Romanos capítulo 5 sobre esta paciência, que a paciência vai gerar experiência. Vem aqui comigo, Romanos 5. Romanos 5:3. Romanos 5:3 diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? O que a tribulação produz? Mantenha aqui aberto, volta lá em Hebreus 10. Mantenha esse Romanos aí 5 aberto, vai em Hebreus 10, verso 36. Porque necessitais de... Volta lá em Romanos 5, verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos no quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Você precisa entender que a adversidade na sua vida é para produzir a paciência para o cumprimento da obra de Deus. As coisas estão ruins, precisa gerar em você paciência. E eu não estou falando isso aqui de uma forma retórica, não, estou falando de uma forma literal. A adversidade precisa produzir paciência. E eu posso sim falar com você com muita propriedade, que ninguém como eu sabe o quanto as adversidades dos últimos anos da minha vida têm produzido em mim uma profunda paciência e tenho uma confiança absurda em Deus de seu favor. Eu falo com conhecimento de causa, de forma empírica. A tribulação, sim, produz paciência. Em um coração esperançoso em Deus e regenerado. Eu não tenho mais preocupação se a minha vida está boa ou se está ruim. Irmãos, sinceramente, não me interessa se está bom ou se está ruim. Não me interessa. A maior das minhas aflições é não conseguir atender a demanda do reino. Essa é a minha aflição. Se eu tenho essa aflição, eu não consigo me afligir por outra coisa. E se as outras coisas vierem, só vai servir para me dar mais paciência. Percebe? É assim que tem que funcionar. Todas as tribulações precisam produzir paciência. Volta a Hebreus capítulo 10, verso de número 36. Por que eu preciso de ter paciência? Porque depois, olha, 36, porque necessitais de paciência, Hebreus 10, 36, necessitais de quê? Paciência, porque depois de haver desfeito o quê? Podeis fazer o quê?
a nossa promessa vai se concretizar, irmãos. Os céus vai se abrir. Ele vai chamar a igreja. Você duvida disso? Eu só lamento. Você não tem fé nisso? Eu só lamento. Porque eu não tenho outro motivo de eu estar pregando para vocês, se não for em mim, a confiança e a plena consciência que não tem céu atmosférico, nenhum poder de gravidade, ou pecado, ou morte, que poderá impedir a minha subida para o reino, porque um dia isso foi decretado na cruz de Cristo, em uma convocação a mim, pobre pecador. Eu tenho a plena convicção de que o céu... Eu vou falar com todas as palavras possíveis para ver se isso entra na sua consciência. Eu tenho a plena convicção que os céus vão se abrir. E lá dos céus virá o Filho de Deus, aquele que veio em carne, ressuscitou o terceiro dia e foi visto por Estevão, à direita do Pai, foi visto por Paulo e por Pedro e muitos outros homens. Ele virá dos céus e me convocará para a sua eternidade. E não há possibilidade disso não se cumprir, tendo visto que Ele determinou a salvação. Não há possibilidade em minha consciência, em meu coração, de descrença possível sobre esse fato. E sabe por quê? Cristo disse na cruz que estava consumado. Ao olhar assim, nós precisamos ter paciência. Você quer vencer o pecado na sua vida? Insista em oração, em choro, em lágrima, em congregar, em buscar, e tenha paciência. Existem situações que você vai enfrentar, e isso vai, às vezes, demorar, mas o desempenho, o que ele chama de devoção, dedicação, um momento ele vencerá isso, eu vou vencer até o final, eu vou lutar contra isso até o final, não interessa o quanta força isso tem contra mim, eu olho para a cruz e vejo alguém que morreu e ressuscitou a si mesmo. Ele que venceu a morte tem mais força que o pecado que tenta viver em mim. E é isso que se trata de esperança. Vocês pais que têm aqui os seus filhos, assim como eu tenho os meus filhos, as minhas filhas, como vocês podem querer criá-los se não há um fervor no coração de vocês de uma esperança real, eterna? Sobre o que vão criar eles? Nenhuma bolha vai proteger eles se vocês não tiverem uma plena convicção. Fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova viva daquilo que não se vê. Convicção no que Jesus disse: eu vou, mas voltarei para vós. Se vocês não tiverem convicções ardentes e pulsantes sobre a expectativa da vinda de Cristo, a vida de pai será falido, a vida de mãe será falido, a vida de crente será falido, a vida do pregador será falida, a vida dos que cantam, dos que congregam, nada terá resultado objetivo. Você precisa ansiar, desejar, amar e combater todos os dias pelo um céu que irá abrir diante dos teus olhos. De um Cristo glorioso que vai aparecer diante de você e chamar você pelo seu nome e colocar você dentro do céu. Se isso não for, você está encaminhando para uma apostasia. Porque tudo diz o contrário disso. Tudo que eu estou te dizendo, se você tirar os ouvidos e o olhar de mim agora, e das coisas que eu estou te dizendo, e olhar ao redor nesse mundo, tudo diz o contrário do meu discurso. Eu estou sendo uma voz dissonante diante de toda a sua realidade. Tudo ao seu redor diz ao contrário do que eu estou pregando hoje para você. Tudo ao seu redor diz que não tem Deus, tudo ao seu redor diz que não tem céu, tudo ao seu redor diz que não tem esperança, mas eu quero te dizer, o céu vai abrir para mim, eu creio, e eu sei que Ele vai abrir para você. É isso que Ele está dizendo. Necessita paciência, paciência.
Eu tenho que ter paciência com as minhas filhas, eu tenho que ter paciência com a minha esposa tem que ter paciência comigo, minhas filhas comigo, eu tenho que ter paciência com os irmãos fracos na fé, paciência, pô, de novo, de novo. Ele foi de novo, você já foi de novo outro dia, agora é ele que foi de novo. Será que você não pode ter paciência? É ele que foi de novo agora. Tenha paciência uns com os outros. É diferente de tolerar a inflamação do pecado, mas seja paciente. É interessante ser paciente porque sabe qual que é o nome dado ao indivíduo que vai ao médico? Paciente. Por que ele é o paciente? Porque ele é o cara que vai ser examinado, vai ser perfurado, vai ser feito cirurgia e ele ainda vai ter que aguardar uma recuperação. Quer mais paciência que isso? Estamos diante do nosso médico, que tem um trabalho muito grande para fazer em mim e você. É um trabalho muito grande, que começa no Calvário, na sua ressurreição, nos dando o seu Espírito, nos dando a sua palavra, nos dando os irmãos, nos dando uns aos outros. E tem muita coisa para arrancar, muita coisa para mudar, muita coisa para desenvolver. Seja um paciente. Seja um paciente. Verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito o quê? Possais alcançar o quê? A promessa, é o galardão no verso 35. Nós iremos encontrar. Verso 37, porque ainda um poucochinho de tempo, o que havia de vir, e não... Aquilo que tem para vir, vai vir, não vai tardar. Nós temos Cristo que não vai tardar, nós temos todo o levante que não vai tardar, nós temos os benefícios de Deus e nós temos também todas as adversidades que também não vai tardar, tudo vai vir no seu devido tempo. Daqui a pouco aparece, bem como também o nosso Senhor, daqui a um pouco tempo Ele aparece, vai vir. Verso 38. Mas o justo viverá do quê? O justo viverá do quê? O que é a fé? Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o quê? Das coisas e a prova das coisas que não? Isso é fé. Isso é fé, tem que ter convicção nisso. Veja que tudo diz o contrário. Só o Evangelho está dizendo isso. Não tem mais nada no mundo dizendo. Não tem mais nada. Tudo no mundo está dizendo o contrário. O propósito do mundo, o comportamento do mundo, a sociedade em geral é o contrário. Tudo. Só o Evangelho está dizendo, os céus vai se abrir e o Filho do Homem vai vir buscar a sua igreja. Os céus vai vir e nós iremos entrar para uma herança eterna. Só o Evangelho está dizendo isso. Cristo morreu, justificou o pecador. Aquele que crê nele, for regenerado, será lavado de seus pecados, será colocado na eternidade ao seu lado. É esse o Evangelho. O Evangelho diz que o homem pecador será lançado nas trevas. Aquele que não achou graça diante de Deus pelo reconhecimento de Cristo, esse será lançado nas trevas eternas. Porém, aquele que nele creu e guardou o seu coração será preservado. Isto é o Evangelho. É uma voz dissonante, contraditória a tudo ao nosso redor. O justo vai viver da fé. Seu trabalho não é fé. Seu trabalho não é fé, seus amigos, a moda do momento, o seu namoro, nada disso aí tem a ver com fé, isso aí tudo aí é balela. Fé está estabelecido nas coisas eternas, é lá que está a fé, é ali, em Cristo, em toda a sua promessa. Como diz Abacuque, a figueira não floresça, não falta o fruto da oliveira minta, não haja animal no pasto. Ele vai dizer assim, mas todavia eu vou me alegrar no... Então você imagina que ele tá fazendo uma citação compatível à vida de Jó, sabe? Não tem fruto nas árvores, não tem animal, não tem nada. Ele não tem meio de se alimentar, meio de produzir, não tem nada. Quando ele olhar que não tem nada, olha o que ele diz, todavia,
e eu me alegrarei. Ele não falou assim, todavia eu vou clamar a Deus para mudar esta situação. A intenção dele é mostrar que a satisfação dele está em Deus. Crente, amado irmão, aonde está a sua satisfação? Você tem satisfação nos céus mesmo, real? Você tem satisfação em Cristo e em sua morte e ressurreição? O Espírito Santo é a sua satisfação? A fé, a palavra de Deus é a sua satisfação? Ou você vive insatisfeito ainda? Você é alguém que vive insatisfeito com Cristo? Tem gente que culpa Deus por morte, por coisa que deu errado. Já viu como que o ser humano é medíocre? Será que você está satisfeito com Cristo e sua recompensa? Ele continua aqui, verso 38, mas o justo viverá da fé. Lembra o que diz aqui na própria, aos Hebreus, a fé vem por onde? Ouvir do quê? A palavra de Deus. Ouvir dela, ouvir através dela. É como se ela fosse a trombeta, ouvir através dela. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma, se ele recuar, veja que o primeiro a quem ele diz, é nele que eu tenho prazer, é Jesus Cristo, lembra disso? Ele diz assim, olha, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas acerca do autor e consumador da nossa fé, ele diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem são os salvos? Aqueles que cumprem a vontade do Pai e satisfaz a Deus na realização de sua obra. Você acha o quê? Você está trabalhando demais? É por isso que você não pode trabalhar no corpo, ajudar o corpo, congregar, pregar os irmãos, visitar pessoas? Qual que vai ser suas desculpas para que você não desempenhe o serviço dentro do corpo? Qual que é o seu papel dentro do reino? Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, estou cansado, estou assim. Invente as suas desculpas, os seus argumentos para você viver enclausurado no seu mundinho medíocre. E a partir daí, você vem dizer que a igreja é ruim, a comissão é ruim, a fé é ruim, está tudo muito ruim. Tem crentes que estão vivendo uma ausência de Deus tão grande que eles nem sabem por que são crentes. Não sabem. Se você perguntar para eles, eles estão perdidos. Perdidos. Eles estão assim, a vida deles faz assim, aí daqui a pouco desce. Aqui um dia ele está assim, não, servindo a Deus, orando, no outro dia só assim, não sei o quê. Eu já falei sobre isso, veja que é a mesma realidade, sempre. Sempre. O justo tem que viver da fé, e a fé é sem obra. A fé sem obra é morta. Crente isolado não vive de fé. Crente que senta na cadeira dele para assistir um culto não é um crente que vive de fé. Ele já está recuando. Crente que põe problema em tudo para justificar o motivo pelo qual não fazem as coisas, não vive de fé. Gente, um senso de realidade precisa pairar na consciência de muitos. Se você não desempenha para o reino, você não está vivendo de fé. Porque se viver pela fé é o propósito do reino, a fé é sem obra. É morta. Sem amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, servir, ter paciência, cuidar, interceder, exortar, congregar, sabe, atrair o irmão a estar no corpo, incentivar, produzir ânimo, tudo isso, uns para com os outros. Se não existisse, não existe fé, irmãos. Vou tentar desenhar isso para você. Se eu e você não provocamos uns aos outros na fé, dentro deste lugar, então não tem fé. Não tem fé. Se um irmão não se desempenha no cuidado de um para com o outro, para produzir ânimo, exortar, cuidar, interceder, nós não temos fé.
todo o seu apelo moral a servir a Deus na sua individualidade é insignificante sem uma produção ativa em prol do corpo. Você está falando de ser obreiro, pastor? Não. Eu estou falando de você deixar de olhar para o seu umbigo, do jeito que você quiser chamar. Você deixar de olhar para isso e passar a cuidar da necessidade do outro. A cuidar da necessidade do outro. Se ele recuar, o Senhor disse: minha alma não tem prazer. Sabe quem entrou nos céus? Sabe quem foi que entrou nos céus? Se o céu se abriu e subiu? É alguém que Deus disse: nele eu tenho prazer. É esse que entrou no céu. Ele disse: se esse recuar, a minha alma não terá. Verso 39. Eu vou contar até 3. Eu quero que todos leiam esse versículo. Verso 39. 1, 2, 3. Nós, porém, não somos aqueles que se Verso 39, 1, 2, 3. Nós, porém, não somos aqueles que se Nós estamos vivendo um cenário de apostasia. Crianças, jovens, adolescentes sendo influenciados por todo tipo de parvoíce dentro da sua casa, através da tela do seu próprio celular, sendo enganados por ateístas, ensinando eles a como falar, como vestir, como se comportar e como pensar. Você não está vendo? Existem pregadores que estão ensinando todo tipo de ateísmo através de uma hipergraça, uma doutrina falsa nesses últimos dias que substitui toda a justiça de Deus, toda a sentença de Deus por um amor inconsequente, por uma graça que as Escrituras não dizem. Você está vendo isso, às vezes compartilha isso, está atrás disso, apostasia. Tem apostasia na escola, na filosofia, na teologia, nas ideologias políticas. Tem gente que está defendendo político, está se tornando apostata também. Também dentro das igrejas, tem vivido indivíduos que estão amando tanto os seus pecados, tanto viver no seu mundinho fechado, que estão vivendo em apostasia, frieza profunda, já não amam mais a Deus, já não amam mais a fé, estão agora caçando desculpas para deixar a Deus. Agora eu quero te perguntar: quem é você dentro disso tudo que eu estou te dizendo? O versículo 39 tem que alimentar a resposta que tem a você. O versículo 39 tem que impulsionar uma resposta em você. Quem será você dentro disso tudo? Jovem, adolescente, criança, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, crente, irmão, pregador, cantora, quem seja você dentro do corpo da congregação. O verso 39 está apontando para você. A pergunta é: quem é você em toda essa apostasia? Ele está dizendo assim: ele coletiviza a resposta. O autor dos Hebreus está coletivizando a resposta. Eu quero fazer isso, eu quero acreditar, eu quero ter mais paciência com isso agora, hoje. Então eu estou coletivizando também a resposta. Nós aqui, porém, não seremos daqueles que se retiram para a perdição, seremos? Você será? Jovem, você será aqueles que vai se retirar para a perdição? Homens, vocês vão se retirar para a perdição? Cadê os homens? Homens, vocês vão se retirar para a perdição? Vocês vão ficar vivendo essa vida medíocre, sem vida de fé, sem oração, sem nada, esperando o amanhã? Ou vocês vão tomar uma posição de buscar incentivar uma vida de oração, serem testemunhos vivos da palavra, sem mentira na boca, sem discórdia, sem ofensa, vivendo uma fé legítima, dando um testemunho claro e nítido aos que estão ao seu redor? O que você vai ser? Você, homem, você vai recuar à perdição? Mulheres, vocês estão dentro de casa, pode estar vivendo as suas dificuldades, as suas adversidades. Quem vai ser você dentro disso tudo? Você vai ser aquela que vai justificar que sua vida está um caos, um problema, todas as situações da sua vida, você vai voltar para trás, vai ficar estagnado, vai ser tudo, vai recuar, vai perder o privilégio de participar da obra do reino? Nós não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para o quê? Tem uma tradição que diz assim: aqueles que creem para o ganho da alma. O ganho da alma. Eu quero que você hoje ore comigo, para que você seja livre de todas as apostasias deste século. Fique de